Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Jornada do Executivo. São 21 lives consecutivas, 21 dias de lives consecutivas do Jornada do Executivo, falando com referências, players executivos do mercado imobiliário, de várias incorporadoras, loteadoras e empresas do nosso segmento, trazendo muito conteúdo. A gente já teve aqui o Vitor Capum, do Conselho da Bimob, plataforma de parcerias, Carlos Fernandes, diretor comercial da Vitacom, Marcelo Bonanata, diretor comercial da Elbor Empreendimentos. Nós tivemos aqui conversando com os nossos representantes regionais, Vinícius Lima, que está aqui presente de São Paulo, Davi Bastos, da Bahia, Luiz Parude, da Paraíba. Sejam todos muito bem-vindos. Danilo Porto, muito obrigado pela sua audiência. Dalila Vaz, seja muito bem-vinda, obrigado pela audiência. Carol Matos Soares, pedi para todos vocês, por gentileza, compartilhem essa live com o máximo de pessoas da sua rede de relacionamento, da sua rede de contatos. Que esse conteúdo pode de alguma forma transformar e impactar mais e mais pessoas. Jabez Enoque, meu irmão, hoje eu tô aqui em Uberlândia, a terra do clima ameno, meu amigo. Danilo Porto, tamo junto, parceiro. Vinícius Moura, meu sócio, querido Vinícius. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, hoje nós trazemos aqui algo muito especial. A gente vai anunciar quem é o novo diretor executivo operacional da VGV SA, o famoso COO, Chief Operating Officer, que é aquele responsável pela gestão de todo o negócio. É uma honra para mim trazer essa informação, é uma honra para mim apresentar esse cara fantástico, sensacional para vocês, da nossa audiência. Eu tenho certeza que ele vai agregar muito para o nosso negócio. Antes de chamá-lo aqui, José Luiz, parceirão, muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto. Franciele, obrigado por estar aqui com a gente. Pessoal, antes de chamá-lo, eu gostaria de falar um pouquinho, de forma breve, da VGV BR Participações, que é a nossa empresa, que é representada pelo nome de VGV SA, né, onde a gente tem 3 pilares de negócio. A VGV SA, que faz a gestão de lançamentos e estoque remanescente, gestão comercial para incorporadores e loteadoras, a VGV Partner, que é o nosso braço de eventos voltado para o mercado imobiliário, com foco principalmente em incorporadoras, loteadoras e investidores, tanto pessoa física como fundos de investimentos. E a VGV Investimentos, que essa sim é o nosso braço de investimentos, onde nós fazemos estruturação de empreendimentos imobiliários, originação e estruturação de empreendimentos. Nós somos o elo entre os desenvolvedores imobiliários, tanto incorporadoras como loteadoras, terrenistas, os proprietários de terreno, e investidores, tanto investidores pessoa física como investidores pessoa jurídica. Imper Oficial, obrigado por estar aqui. Amaral 79, obrigado pela sua participação. E pessoal, essa live ela vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Gostaria de pedir mais uma vez, dá um cliquezinho nesse aviãozinho, compartilha, porque com o máximo de pessoas do mercado imobiliário, que nós vamos falar hoje muito sobre investimento em empreendimentos imobiliários, estruturação, originação de negócios imobiliários, captação de investidores, e vamos falar muito sobre a VGV SA, nosso modelo de gestão, nosso modelo de crescimento. A empresa está passando por um processo de expansão porque nós recebemos uma demanda gigantesca, né? De 4 meses para cá que a gente tem produzido bastante conteúdo. Nossa demanda aumentou muito, então nós precisamos criar um novo formato, né? Que é o formato de representantes regionais, que são os heads das unidades de negócio que nós temos. Então hoje nós temos
um representante regional em São Paulo, que é o Vinícius Lima, que está aqui com a gente. Nós temos um representante no estado da Bahia, que é o Davi Bastos. E nós temos o Luiz Parudi, que é o nosso representante na Paraíba. Sem contar a minha pessoa, que estou sempre nos estados de Santa Catarina, Goiás e Minas Gerais. E o nosso novo head, diretor executivo de operações, ou COO da VGVSA, que vai estar aqui com a gente, é de Goiânia. Traz uma experiência nacional, já tendo atuado. Eu não vou nem falar muito do currículo dele, porque assim, eu vou deixar para ele falar com propriedade. Ele tem um currículo foda, sensacional. Então, para nós, é um motivo de muito orgulho ter um profissional com tanta competência fazendo parte da nossa equipe. E eu tenho certeza que a gente vai expandir com uma velocidade muito mais rápida e principalmente olhando a sustentabilidade do negócio no longo prazo. Vânia Matos, Márcio Consultoria, sejam muito bem-vindos. Grande Marção, tamo junto. Tereza Cristina, Luiz Parudi, Paraíba presente aqui. A VGV em Paraíba está presente aqui. Paula, minha querida de Goiânia, muito obrigado por estar aqui com a gente. Quem quer saber mais sobre estruturação de negócios, investimentos imobiliários, desenvolvimento de empreendimentos, sejam muito bem-vindos. A gente vai trazer um conteúdo fantástico aqui, junto com a apresentação do nosso diretor executivo de operações, que eu vou apresentar agora. Quem será esse executivo que faz parte hoje da VGV BR Participações e vai estar à frente com total autonomia para tocar os negócios nas nossas 3 unidades de negócio, VGV SA, VGV Partner e VGV Investimentos, representando todos os estados. Timbó em Santa Catarina, super presente aqui com meu parceiro e irmão. Obrigado por estar aqui com a gente. Edu Soares, Lucas de Paulo, o cara que manda muito no marketing digital. Ricardo Cavalcante, de Fortaleza, muito obrigado por estar aqui. Vamos chamar agora esse cara que vai fazer história na nossa empresa, na VGV SA, e que eu vou ter o prazer de aqui tá entrando. Gustavo Soares. Fala, Juliano. Vamos para cima. Tudo bom, Prazer cara? estar com você aqui, cara. Agora sim, ao Bacana. vivo, a cores, apresentando para toda a nossa audiência. Essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Danilo Porto, que é isso? Grande Danilo. É fera demais, Gustavo Soares. Bom, eu gostaria de apresentar, eu falei um pouquinho, Gustavo, da VGV SA, essa nossa empresa, da VGV BR Participações, que tem aí 3 unidades de negócio, né? VGV SA, VGV Partner e VGV Investimentos. E assim, com muito orgulho que eu apresento você para a nossa audiência, para o nosso mercado, para os nossos clientes que estão aqui. Tem cliente aqui que está acompanhando também, para que eles se conheçam um pouco mais e entenda da seriedade que a gente está conduzindo esse processo de expansão da empresa, né? Desde que nós começamos a quase um ano atrás, formalmente com a empresa, a gente já passou por vários desafios locais, quando ela começou lá em Florianópolis, né, com uma empresa voltada para a consultoria, tentando buscar gestão de lançamentos, e aí nós acabamos naturalmente sendo direcionados por uma parte do negócio que não era o foco principal no início, que é a estruturação de negócios, né, através da VGV Investimentos, inclusive com a possibilidade de participação em rendimentos, mas isso veio com muita força, acho que dos últimos meses para cá, principalmente porque o mercado, né, com essa redução constante da taxa Selic, o mercado para investidores tem se tornado cada vez mais atrativo. Então, a demanda, né, tanto de incorporadores, como proprietários de terreno, corretores ofertando negócio, aumentou demais, demais. A
aproximadamente 600%. Eu estava fazendo umas contas aqui nos últimos meses e, assim, como eu brinco, né? A gente estava deixando muito dinheiro na mesa, né? Primeiro porque, assim, a demanda é muito grande, que a gente não estava conseguindo atender a nível de propostas e acompanhamento. Depois, ofertas de maravilhosos que a gente não estava conseguindo organizar para ter uma estrutura, um fluxograma, um fluxo de processo e tudo mais. E com esse volume grande, a gente acabou se encontrando, né, Soares? Verdade, verdade. E encontrando, né, porque eu vou pedir para você contar um pouco mais, acabou se reencontrando com oportunidades de negócio, desenvolvendo junto algumas oportunidades. E foi meio que natural, devido ao nível de profissionalismo que você me apresentou, através da Numbers, que é a sua empresa, através da Cron Engenharia, que você tem uma parceria forte. Eu fiquei muito tentado a deixar passar a oportunidade de ter uma pessoa como você para a gente trabalhar juntos, efetivamente. E é um nível de profissionalismo que a gente carrega nos nossos valores, na nossa intenção, nosso objetivo dentro da VGV. Vou falar para a audiência um pouquinho de como a gente já se conhece e aí depois você conta a sua história. Bom, o Gustavo Soares, conhecido como Soares, é uma pessoa que tem uma experiência de longa data no mercado e nós trabalhamos juntos numa empresa que a gente fala que foi uma grande escola para nós e para vários engenheiros, empresários hoje do mercado, que é a MB Engenharia. Né? A MB Engenharia eu entrei como engenheiro trainee em 2006 e os sócios, né, da empresa, Marcelo Borba e Fernando Maia, eram líderes de grande inspiração para todo o time e deixou um legado muito bacana. Eu falo legado não porque saíram do mercado, muito pelo contrário, mas pelo fato de, na época, ter vendido, depois de um tempo, venderam a empresa para a Brookfield Corporações, que deu continuidade nos projetos e hoje é conhecida como Tegra. Mas, assim como eu passei por várias áreas dentro da MB Engenharia e Brookfield, o Soares passou muito mais, que ele tem, acho que foram 14 anos, Soares, 15 anos de empresa. Foram 10 anos. 10 anos, né? 10 de anos. empresa. Então, traz uma bagagem de conhecimento extremamente profunda, mas eu não vou nem me atrever a falar da experiência dele, porque por mais que eu queira falar com muita propriedade, eu devo falar uns 10%, tanto que esse cara sabe, conhece no mercado. E a gente foi lá rapidamente e já firmou com ele essa parceria, esse trabalho junto, para não deixar ele voar para outros lados, mas para voar junto com a gente, né, Gustavão? Então é isso. Conta um pouquinho para a nossa audiência da sua história de vida, história pessoal, história profissional, para as pessoas te conhecerem um pouco melhor. Bacana. Primeiro, eu quero te agradecer. Assim, você é um cara excepcional. A gente sempre foi parceiro nessa jornada nossa da engenharia, né? Mas como executivos em outras empresas, eu acho que agora chegou a hora da gente trilhar o nosso caminho, né? Mas falando um pouco de mim, eu sou natural aqui do estado de Goiás, ali da Goiabeira famosa, né? Minha mãe ainda reside lá, eu ainda tenho vínculos lá em Umas, sou casado, Carolina, tenho uma filhinha de 10 anos maravilhosa, minha família está aí me dando apoio, graças a Deus. E a minha história profissional, Juliano, assim, eu costumo vincular essa jornada de 10 anos num episódio lá atrás, na minha época de faculdade. Quando eu prestei vestibular, eu não fiz aquele tour, né, que os universitários costumam fazer, né? O cara viaja para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro e dá aquela passeada para prestar vestibular em vários locais, né? E aí, o lugar mais longe que eu prestei vestibular foi em Anápolis, que foi 50 quilômetros daqui de Goiânia. Assim, eu sou muito caseiro e não tinha expectativa nenhuma de sair. Então, eu prestei vestibular na UEG, que foi a primeira turma de engenharia semestral, antes era Uniana. Prestei vestibular aqui na Federal e na Católica, só. E fiz simplesmente o vestibular para engenharia civil. Eu era muito convicto que eu queria ser engenheiro.
O meu pai já não está mais conosco, ele era pedreiro. Então, assim, o sonho do pedreiro é ter o filho engenheiro, né? Maravilha. E aí eu acho que eu realizei esse sonho do meu pai, ele pôde me ver até trabalhando na área por um determinado período de tempo. Mas eu comecei a minha faculdade, cara, e eu ia muito para Inhumas, que eu tocava na igreja, então estava com os meninos da banda e tocava muito nos domingos, eu matava muita aula e era aquela coisa muito assim, estava levando, não era do jeito que deveria conduzir as coisas. E num determinado momento eu percebi que se eu não fizesse valer a pena o período que eu estava em Anápolis, morando lá, eu não ia concluir o curso. E aí, isso aconteceu, eu estava com uns, olha você vê, muito tarde, uns 40% de curso já cursado, e eu comecei uma batalha de recuperação. Né? Então, quando meus colegas da minha turma originária estavam fazendo 6 matérias, eu fazia 9. Então, eu ficava de manhã, de tarde, de noite na faculdade. Fazendo. Fato é que no 10º período, quando eu fui fazer a minha matrícula, eu me formei na Universidade Estadual de Goiás, na turma de 2004. Quando eu fui fazer a matrícula do 10º período, eu cheguei junto com a turma. Ou seja, eu limpei meu histórico na universidade e cheguei junto com a turma. Na ocasião, a MB Engenharia colocou uns cartazes lá na universidade para o trainee. E você deveria ter ou 2 anos de formado, ou então estar no último período do curso de engenharia. Então, por estar no último período, eu atendi o requisito, né? E aí eu peguei e arranquei o folhetinho lá do mural, falei, essa aqui é minha. Guardei, mandei meu currículo e fiquei na espera. E fui convidado para... Naquela época, né, a cabeça... Achei que era só eu que tinha feito isso, né? Mas todos os meus colegas tinham pegado os outros papeizinhos que tinha na universidade e arrancado também, né? E todo mundo caladinho, né? Essa é minha e todo mundo caladinho. E no dia que eu cheguei para fazer os 3 dias que tinham de provas na MB Engenharia para você entrar, estava todo mundo lá da sala. A galera estava lá, né? Mas foi ótimo. E graças a Deus, assim, eu fui aprovado no curso. Eu entrei como estagiário na MB Engenharia, eu entrei como estagiário em 2004. E aí comecei a galgar os degraus, né? O Paulo Humberto, que é um cara excepcional, ele foi meu primeiro líder lá, entrei estagiário e fui crescendo aos poucos, né? E aí depois teve a virada de chave da MB para a Brookfield, um pouco dos anos à frente, eu já estava como engenheiro pleno na área de projetos, então eu trabalhei muito com projeto, contratação, análise, compatibilização, que é um pedaço muito complexo, que as pessoas não valorizam, mas tem uma enorme importância no negócio da parte de engenharia. Tive um pedaço na obra, fiquei um pouco trabalhando com obra, e aí depois que virou a chavinha para a Brookfield, eu comecei a assumir cargos de gestão um pouco mais do cenário nacional, né? Aí acompanhando o Marcelo Borba, na nossa época de econômico, né? Você acompanhou aqui o Jardim Cerrado e eu fui fazer o 0-3 nacional. E foi um ano de muito trabalho. Então, eu tinha o 0-3 na Paraíba, tinha o 0-3 em Fortaleza, tinha o 0-3 em Teresina, tinha o 0-3 no Mato Grosso do Sul. E nós convertemos muito desses projetos em negócios. Os negócios aconteceram. E aí foi onde eu saí da parte da engenharia, da parte técnica, e fui para a parte de negócios, né? E aí assumi a cadeira nacional de gestão de custos, depois de suprimentos, depois de planejamento. Então, foi uma carreira assim, fantástica. Eu comecei como estagiário em 2004. Em agosto de 2015, eu deixei a Brookfield, por conta até da operação da Brookfield, que deixou o Estado. Aí não foi, para mim, um jeito melhor de sair de Goiânia e ir para São Paulo. Eu deixei em 2015. Mas foi maravilhoso a escola de 10 anos que eu fiquei lá, contando MB Engenharia e Brookfield. Depois disso, eu passei um tempo fazendo uma consultoria sozinho. Logo eu entrei na BL Prime, que é uma empresa que tem no sangue a gestão, faz gestão de empreendimentos imobiliários voltado para o turismo. Fiquei 2 anos em Olímpia, o Danilo esteve comigo na obra lá, nós executamos uma obra bacana lá em Olímpia, depois fui para o interior de São Paulo, próximo a Piracicaba, e isso no final de 2017. 2018,
um grande amigo nosso, o Oscar Fagundes, ele assumiu aqui a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, né? E eu fui convidado juntamente com o Paulo Humberto e eu fiquei um ano no estado, que foi uma experiência da mais inusitada que eu já tive na minha vida, mas foi ótimo. Eu fiquei um ano no estado, a gente tentou imprimir um estilo de governança da mesma forma que é o setor privado, a gente teve êxito em muitas coisas, mas infelizmente foi um ano, foi um período pequeno, né? Foi só um ano de trabalho. Terminada essa fase, então eu fiquei no estado como superintendente estadual de meio ambiente, depois superintendente estadual de recursos hídricos, foi uma coisa que eu nunca tinha feito e assim, agregou demais na minha vida, porque eu pude entender o outro lado, né? Até tempos atrás eu era um empresário que ia buscar aprovação, que ia buscar o pleito das coisas, e esse ano eu estava do outro lado da cadeira, né? Então eu pude entender um pouco como é que é o lado de lá. E 2018 foi o ano que, assim, um ano que marcou muito a minha carreira, porque eu deixei o estado e fiquei naquele negócio assim, como é que eu vou conduzir a minha carreira agora? Eu vou voltar para uma empresa e ser executivo ou vou tentar um negócio novo, né? E foi um ano muito difícil, mas graças a Deus a gente veio, né, galgando devagar as coisas até chegar nesse encontro com a Acron Soluções, do Leonardo Geraldino. Nós começamos a desenvolver alguns negócios e muito rapidamente você chegou, né? Porque a gente tinha um hiato no nosso negócio. A gente faz a gestão do negócio imobiliário como um todo, mas o momento das vendas a gente sempre deixava por conta do incorporador ou por conta do empreendedor, porque não, vendas não é o nosso métier, nós não vamos entrar num negócio que não é nosso. A gente faz a gestão do lançamento, a gente faz a gestão do marketing, a gente faz a legalização, cartório, prefeitura, depois a gente vai gerenciar a obra ou executar a obra, toda a parte de engenharia de projetos, tudo isso a gente estava dentro do nosso escopo muito bem alinhado. Mas esse ato da venda era um negócio que a gente não tinha nem, assim, a gente não vai entrar nesse mérito. E aí eu comecei a te acompanhar nas redes sociais, a gente bateu um papo uma vez ou outra, Quando o negócio amadureceu, que é lá do Mato Grosso do Sul, eu falei assim, bom, agora acho que agora é a hora da gente reatar um nó, né? A gente já foi parceiro lá atrás e, graças a Deus, depois desse primeiro projeto que a gente está batalhando lá no Mato Grosso do Sul, que está muito bem. Vou te falar, a última vez que eu olhei a nossa planilha de terrenos e de negócios, cara, são mais de 60 negócios que a gente está com oferta para fazer proposta, não só da sua parte, que é a vendas, e não só da minha parte, que é a gestão, mas assim, do ciclo total, que é o que a gente chamou de full service, né? Então, assim, entramos numa esteira de uns 60 projetos, graças a Deus que a gente vai começar agora a trabalhar. E os nossos heads que estão aí nas regionais, cara, são pessoas maravilhosas. Eu já comecei a trabalhar primeiramente com o Luiz, parceiraço. A gente já estamos colocando mais ou menos o que a gente está pensando para cada regional, como é que a gente vai agir com cada regional, que terreno que é legal, o que está dentro da nossa expectativa, para a gente levar adiante depois com o empreendedor. Sim, ele inclusive, o Luiz me deu já um feedback hoje não ontem, né? Foi meu aniversário, mas eu fiquei incomunicável por causa do celular. E aí eu respondi ele hoje, ele falou que teve uma reunião com você já, que foi extremamente produtiva e ele está com gosto de gás para buscar as documentações básicas, que você chama lá, as documentações mínimas necessárias para a gente evoluir. Porque o que acontece? Até para explicar para a audiência por que você foi convidado por nós para assumir a gestão como head mesmo, a operação diretamente com os nossos representantes. No primeiro momento, a gente começou a ter um volume crescente de demandas, tanto terrenos serem apresentados, incorporadores demandando, ou grandes oportunidades de estruturação de negócio. Mesmo agora para Uberlândia, já tem um loteamento aqui para a gente desenvolver, a gente entrar, inclusive, com participação. E dentro desse volume, essa escala que isso gerou, eu falei, cara, eu tô com
eu brinco, né, eu falo, deixando dinheiro na mesa. Por quê? Porque por mais que você coloque esforço, o nosso ciclo de negócio é um ciclo de médio e longo prazo. Ele precisa de acompanhamento. Ele Exato. precisa de acompanhamento, e esse acompanhamento tem que ser muito de perto e diário. E a minha necessidade de viajar, de correr daqui e dali, não estava me disponibilizando tempo para colocar a energia necessária para esses projetos maiores. Na VGV, na parte de lançamentos e gestão de estoque, é até mais rápido, né? Porque é um ciclo mais rápido. Tem consultoria que você fecha por 2 meses, né? Consultoria que você fecha por 6 meses. Mas na parte da investimentos, que é estruturado de negócio, é um ciclo de médio e longo prazo. E aí, para não deixar isso parar, a gente teve a necessidade de ter os heads locais, os heads regionais, para tocar de perto o negócio. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam de ter uma direção, um norte, como a gente tem conversado muito, ter processos padronizados, né, para que as coisas aconteçam de forma mais ágil e mais rápida. E aí foi a necessidade. Olha, como eu sou muito do comercial, e essa parte do marketing, da exposição nas mídias e tudo, vem da minha parte, eu preciso de uma pessoa que tenha uma experiência forte na estruturação de negócio. E aí você casou muito bem, porque nós já estávamos desenvolvendo negócios juntos. Você nos convidou para fazer uma proposta na área de gestão de lançamentos. Na sequência surgiram várias oportunidades. Algumas eu fui te colocando, inserindo, né? Como foi o caso de São Paulo, para o terreno da Tietê. E a gente começou a... Bateu tanto, deu tanta sinergia, porque eu acho que para ter sinergia a gente precisa ter a mesma visão. E nós dois temos uma visão muito parecida da onde nós estamos, da onde nós queremos chegar e o que precisa trilhar até lá. Né? Exato. E dentro dessa sinergia não tinha pessoa melhor, pela baixa experiência que você tem. O fato de você ter trabalhado em várias regionais no país, assim como eu trabalhei, traz uma visão, a gente sabe que é uma visão diferenciada, que para a gente fazer negócio no Pará, no Nordeste, no Sul, é a mesma coisa que fazer negócio no Nordeste. Isso é um mindset já criado, que é uma libertação, quando você entende que é possível e você só cria formas para isso. Né? É verdade. Uma segunda questão é porque como você é um cara de gestão de projetos, você tem essa visão de um projeto de forma macro e as etapas e os processos, isso facilita muito no nosso dia a dia para desenvolver projetos imobiliários. Nossa, igual você falou na reunião, né? Nós somos uma empresa de planejamento. Se a gente não planejar o nosso próprio negócio, né? Olha, RF Reinaldo Freitas presente aqui em Uberlândia. Opa. É desse loteamento que a gente vai entrar, tá? Na VGV. A gente tá aí. Tá terça-feira, né? Acho que você vai dar uma passada aqui que a gente vai para São Paulo. E a gente tem um negócio para olhar em São Paulo. Vou pedir para você falar um pouquinho daqui a pouco dos negócios que a gente está olhando. Mas o Reinaldo Freitas é meu parceiro aqui em Uberlândia. A gente é fechado com a RF Imóveis porque tem muitas oportunidades de negócio. Eu já fiquei tão empolgado com o loteamento que ele me falou. Ele falou assim, Juliano, você não viu 1% do que eu tenho para te apresentar. Então, a gente está muito forte aqui, muito bem servido de parceria com a RF Imóveis. E Soares, agora, conta para a nossa audiência, diante de toda essa trilha que você teve, né? Nós tivemos a grata coincidência de sermos engenheiros civis, né? Isso, eu acho que nos traz uma visão bem sistemática, racional, lógica dos processos, né? Ao Wilker Soares aí, dos Estados Unidos, presente também, o Leonardo Geraldino, obrigado, pessoal. Isso nos traz uma visão bem de metodologia, como na gestão de lançamentos e gestão de estoque a gente tem, né, a metodologia, análise, planejamento, execução, tudo. Nós engenheiros buscamos trazer uma lógica ou sistematizar os processos, né? Isso que para nós é um grande ganho no negócio. Mas agora, olhando por esse aspecto, né, da sua experiência e tudo, fala um pouco para a gente o que você já enxergou dentro da VGV SA
que você pode contribuir na sua gestão à frente da empresa como um todo agora? Bacana. Juliano, assim, foi muito em cima do que nós conversamos com os heads naquela primeira reunião que tivemos. A gente precisa ter uma comunicação muito assertiva, porque assim, os nossos representantes, eles estão espalhados, a gente não está fisicamente no mesmo lugar. Isso já gera uma dificuldade, né? Se a gente não tiver uma gestão dessa comunicação muito bem definida, se eu não souber muito bem o escopo ao qual eu estou me prestando a fazer, a gente começa a incorrer nos problemas de planejamento e aí a empresa começa a cada um remar para um lado diferente. Então, assim, você ter noção, o primeiro, a falta de comunicação, uma comunicação errônea, é o primeiro sintoma de que uma empresa não tem planejamento. A gente começa a andar sem saber para onde que vai. Então, assim, qual que é o nosso foco? O que é a VGV-SA, a VGV Investimentos? O que ela quer? Qual que é o planejamento estratégico que nós traçamos a médio, curto e longo prazo? Como é que nós estamos agora? Qual vai ser o caminho que nós vamos percorrer para a gente chegar num determinado local? Isso tem que estar muito dentro do cada um, tem que estar muito no DNA de cada um. E como é que a gente define isso? É conversando, comunicando. Comunicando entre nós, comunicando com o mercado, comunicando com o setor público, comunicando com os parceiros, né, o pessoal que está na cadeia da engenharia, na cadeia do negócio, que são muitas pessoas, são muitos players, cada um dentro da sua especialidade. Então, a gente precisa ter essa inteligência de comunicar bem. Então, comunicando bem, a gente está em cima da nossa linha de planejamento estratégico. Então, todo o nosso planejamento, seja ele local, da unidade lá na Paraíba, lá em São Paulo com o Velima, lá no Sul, lá na Bahia com o Davi, comunicando bem, tudo que eles planejarem, eles estarão planejando na mesma direção do planejamento estratégico que nós definimos para a empresa. Porque, veja bem, ele pode até estar caminhando por um caminho bacana, ele pode até aparentemente estar fazendo o que é o correto a ser feito, mas não é o que a empresa espera que seja feito. E a gente precisa separar essas coisas e entender muito bem. Então, é isso que a gente está começando a trabalhar. Então, assim, quais são os terrenos que nós queremos? Porque nós temos já uma clientela que vai querer aquele tipo de terreno. Vou te dar um exemplo. Nós temos um cliente aqui em Goiânia que nos demandou um tipo de terreno, com características, a proximidade dos grandes centros, inclusive as cidades que ele queria atuar, e nós já captamos um terreno que vai atender a necessidade desse cliente. Então, não adianta eu ter um land bank com terrenos maravilhosos se ninguém tem atratividade para aquilo. E nem é o nosso escopo fazer. Então, esse é o primeiro caminho. Se a nossa comunicação começa agora a ser assertiva para que a gente tenha direcionamento correto nos negócios. Vai chegar para todo mundo, igual assim está chegando para mim, é um terreno atrás do outro. Mas o Augusto, da live de 2 dias atrás, falou uma coisa fantástica. Tem hora que você tem que saber falar não. Tem terreno que, para nós, neste momento, não é o terreno adequado. Você entendeu? Porque o perfil do dono do terreno não é o perfil que a gente está acostumado a trabalhar, porque as condições de negociação do terreno não é a condição que a gente quer, ou porque a ponta de cá, que é o empreendedor, ele está querendo ver outras coisas, de outros formatos. Então, esse é o negócio. Essa é a coisa que a gente tem que colocar assim, na balança, entendeu? E assim, vou te dar um caso muito, muito, muito simples. De repente, assim, a negativa de um terrenista não querer fazer a pesquisa ou não querer ter um curso inicial, a gente pode, assim, abortar aquele negócio, ou pelo menos deixar ele de lado. Você entendeu? Porque no cargo que você me ofereceu, eu preciso primeiro... o Leonardo está falando e falou tudo. O foco é tudo. O foco é tudo. É isso aí. Está certíssimo, meu parceiro Leonardo. O foco é tudo. Mas voltando ao assunto, você me pediu, né? A gente combinou a diretoria de operações, é importantíssimo para a empresa, e eu preciso, de um ponto de vista, avaliar os negócios para a gente apresentar aos nossos parceiros, e, por outro lado, a gente precisa também cuidar da saúde financeira da VGV-SA. Então, eu preciso ter negócios de curtíssimo prazo, eu preciso ter negócio de curto prazo, eu preciso ter negócio de médio, eu preciso ter negócio de longo prazo. Senão a gente
só pensa lá na frente. E aí é aquele negócio assim, você está nadando para atravessar para o lado de lá e no meio do caminho você afunda e morre. E a solução estava ali a 3 metros, você não tem fôlego para chegar. Né? Então, a gente vai construir, esse é o primeiro passo. Nós vamos construir essa estratégia, construir essa sinergia, essa comunicação, para que todos os nossos heads, e eu e você, a gente fale a mesma coisa e a gente cria uma identidade. E, com certeza, assim, nós vamos ter muito mais sucesso nos negócios que a gente prospectar. Com certeza, com certeza. Acho que você colocou muito bem essa questão que às vezes a gente sofre para falar um não, né, para um projeto, mas a esteira de produtos, a esteira de projetos, de terreno, de desenvolvimento, ela é muito, como o ciclo é longo e ela está vindo um volume muito grande, se a gente não acertar as escolhas no momento que o produto chega ou o terreno chega, a gente vai ter um problema lá na frente, de ficar, às vezes, um ano trabalhando num negócio que não tem viabilidade, que não é viável. Acho que não está muito. Na verdade, talvez a melhor palavra é assim, duro. Acho que todo negócio traz alguma viabilidade. Né? Sim. Mas, às vezes, o proprietário do terreno não está maduro para entender o valor real do terreno que ele tem. Às vezes, o incorporador não está maduro no desenvolvimento de produto específico. E tudo isso é um trabalho que leva um tempo, né? Exato. E a gente tem na VGV SA, então, 3 unidades de negócio muito específicas, que é a primeira parte, que é a gestão de lançamentos e gestão de estoque remanescente, na área olhando o aspecto comercial, que eu falo que é de curto prazo, porque é isso que dá o fôlego de giro mais rápido, né? O volume de possibilidades ela é mais curta. E nós temos a VGV Investimentos, que é a originadora, estruturadora, e dentro da VGV Investimento você tem um ciclo mais longo, só que tem um resultado maior, né? Exato. Eu estou muito feliz assim, com o time que a gente está formando, porque você pega o Sparude lá da Paraíba, o Davi, o Vinícius, são 3 caras jovens com muita vontade, com muita garra, igual você mesmo falou na nossa reunião, com muita vontade de fazer acontecer. E eles vieram da audiência, né? Então, assim, de repente, uma pessoa que está na audiência fala, poxa, aqui no meu estado faz sentido eu ter uma espécie de representação, ser o head dessa empresa aqui para tocar, porque eu tenho várias oportunidades de negócio aqui, mas eu não sei ainda como que faz, eu não tenho um processo estruturado para fazer a coisa acontecer de forma eficiente e ser mais ágil no processo. E aí a primeira vez que entra com posicionamento de marca no mercado, que acontece de vir vários leads. Por exemplo, né, uma incorporadora aqui de Uberlândia, que nós fizemos um trabalho recente de... Olha o Luiz Paruti aí, nosso representante da Paraíba, sangue no olho, ele tá com gás, é isso aí. É isso aí. Nós todos com sangue no olho, né? Esse incorporador aqui de Uberlândia, que eu fiz um trabalho com ele recentemente, ele está tão feliz com o trabalho, inclusive me chamou para almoçar na terça-feira, eu esqueci que a gente estava indo para São Paulo, e dei um ok para ele, mas ele falou segunda ou terça, senão eu tenho que tentar marcar para segunda ou quarta, se der tempo para a gente voltar, porque você conhece ele também. Tá. Ele é aquele incorporador que eu te passei as demandas para Minha Casa Minha Vida em Goiânia. Lembra? Uhum. Aí, nós passamos já algumas oportunidades. Vamos ver se a gente marca para outra semana, quando eu for para Goiânia, já levar ele para visitar os terrenos. Então, assim, o volume de negócios começou a acontecer de uma forma muito grande, principalmente porque a audiência ela olha e fala assim, cara, acaba uma live e já começa a receber um direct, uma coisa assim. Com certeza agora você vai começar a receber também de algumas oportunidades de negócio que não estavam no nosso radar. E o digital traz acessibilidade nacional, né, Soares? Exatamente. A comunicação nacional. Então, de repente surgem negócios lá no norte, no nordeste, no sul. Exatamente. E a gente tem que uma empresa estruturada, né, pensando no longo prazo, porque o nosso negócio é de longo prazo. Né? Então, a gente sim tem uma ambição de ser a maior estruturadora de negócio do Brasil.
A gente está preparando para isso, a gente está se estruturando para isso em processos. E o seu papel no nosso negócio, assim, ele é vital, chama vital. Como você fala do oxigênio, né? Comparando com o fluxo de caixa, que você faz uma comparação muito legal, né? Que a gente pode ficar muito tempo sem um monte de coisa, sem comer, sem se alimentar, mas você não fica 5 minutos sem respirar, né? Exato. E você, Soares, tem um papel vital de oxigênio hoje na nossa organização, na nossa empresa, para fazer a coisa acontecer da forma como a gente imagina que tem que acontecer. E olha que negócio bacana isso, o lance dos heads, né? Até para a audiência, todo mundo que te acompanha. É uma oportunidade para pessoas que estão ali nas suas regionais, são pessoas que conhecem o mercado local, que conhecem o negócio, mas pode ser que ele não tenha uma estrutura que ele consiga chegar a apresentar uma proposta para um dono de terreno, ou fazer esse vínculo. É o mais complexo do negócio, é chegar até um investidor e você conseguir capturar o recurso dessas pessoas. É um negócio que demanda tempo, demanda experiência, demanda network, que é esse trabalho que você já tem, já faz muito bem. Então, quando as pessoas percebem isso, é uma oportunidade da gente fazer negócios juntos, que é o primeiro objetivo, e o segundo é o aprendizado. Assim, a mesma cultura, Juliano, que nós fomos criados na NB Engenharia, quando a gente passou pelo processo de trainee, depois nós passamos, né, fomos galgando lá, degrau por degrau, passo por passo, e a gente vai conquistando a medida, porque a experiência, assim, graças a Deus, até falei isso, ela é conquistada um dia depois do outro. É um dia. A experiência vem com a vivência. Você precisa experimentar algumas coisas, você precisa sofrer com alguma coisa, você precisa sentir a alegria de realizar algumas coisas para você adquirir essa experiência e até para você saber o que vai, o que não vai, o que dá certo, o que não dá certo. Então, o Red, na sua regional, ele tem essa oportunidade na VGV de ser um representante nosso, de começar um negócio diferente e ter a bagagem, a sua bagagem, um pouco do meu conhecimento, e também dos nossos outros colegas, porque nas nossas reuniões gerenciais, todo mundo à mesa fala, todo mundo tem voz, né? Então, uma ideia que sai de São Paulo resolve um problema na Paraíba e resolve um problema lá na Bahia. A gente tem que ter essa sinergia. E aí é uma oportunidade, assim, de ouro para quem está começando, para essa garotada que é nova, que quer entrar no mercado. Esse é um tipo de coisa, planejamento, por incrível que pareça, as escolas de engenharia não ensinam. Eu duvido muito que a escola de administração ensine alguma coisa parecida com isso, né? A gente sai de uma universidade sem conhecer nada a respeito de legislação, a gente sai sem conhecer nada a respeito de planejamento. O negócio imobiliário, porque a cultura do engenheiro é aquele momento que você finca lá a primeira estaca da fundação e começa a realizar a obra. Mas para essa cadeia começar a trabalhar, assim, eu já tive muita coisa já aconteceu lá atrás, e essa muita coisa que já aconteceu lá atrás, você só vai aprender no dia a dia. Infelizmente. Pelo menos até onde eu sei, tá? As faculdades, as escolas de engenharia, elas não preparam o engenheiro para isso, e o engenheiro hoje assume, há tempo já, né, assume esse papel de integrador de negócio, integrador de situações, de momentos do negócio imobiliário, né? A negociação com o terreneiro, a gente não vê isso em lugar nenhum. Então, a oportunidade de aprender é aqui e agora no mercado. Essa é a oportunidade de aprender, né? Então, a gente precisa se associar às pessoas boas, com as boas parcerias, a meninada, a garotada que tem força, que tem sangue no olho, que faz acontecer. A minha reunião com o Luiz começou depois da sua live. Foi? Começou 8h30 da noite. Você entendeu? E assim, estendeu e foi até altas horas. E depois a gente ficou trocando mensagem até quase 1h da manhã. Então, assim, isso aqui é bacana, porque a moçada tem ímpeto, tem energia, tem vontade de fazer. E cabe a nós líderes, cabe a nós gestores, subsidiar para que eles possam conseguir alcançar os resultados deles. Esse é o negócio. Isso é liderança, né? Liderança é isso. Assim, eu costumo, só te interrompendo, Juliano, eu costumo dizer assim, ó, se pedir para eu conceituar a liderança,
é difícil. Eu não sei se eu consigo te dar um conceito de liderança, mas eu sei definir quem é um líder. Porque o conceito de liderança tem vários. Cada livro que você pega, um cara escreve um negócio bonito lá e esse é o conceito de liderança. Mas para reconhecer o líder, você precisa olhar para trás. Se você tiver uma fila te seguir, cara, você é um líder. Você entendeu? Não adianta. Não adianta. Não adianta você falar que você é uma coisa se você não é. Você entendeu? E tem um versículo bíblico que diz assim, ó, aquele que diz ser não sendo, engana a si próprio. Não engana mais ninguém. Então o líder é assim. Você só é líder se você tem pessoas que te seguem. Você entendeu? Esse é o contexto da liderança. E o nosso propósito aqui é esse. É trabalhar para fomentar e dar condições para os nossos heads, nas suas regionais, executarem bem o seu trabalho. O resumo da prova é essa. Perfeito, perfeito. Você colocou você fez uma analogia fantástica, cara, da liderança com o dia real, né? Aquele líder que ele se auto-intitula líder, ele é líder de si mesmo, né? Ele é líder para ele, né? Agora, quando você olha para trás e você vê que tem uma fila de pessoas te seguindo, isso sim é liderança na prática, né? É espontâneo, né? Quando a gente fala assim, às vezes parece meio clichê falar assim, o líder, ele é líder pelo exemplo, mas isso é uma realidade, né, cara? Se você não tem as pessoas que te seguem pelo que você é, pelo seu exemplo, porque assim, você pode até montar um personagem, mas ele dura muito pouco tempo. Muito pouco, Mas as pessoas estão enxergando a essência. Eu falo muito isso porque eu falo de posicionamento nas redes sociais. É um assunto que eu estudo, que eu gosto, que eu faço, né, no meu dia a dia. O posicionamento nas redes sociais é você ser o mais autêntico possível, né? O mais verdadeiro possível. E quando você é verdadeiro, eu falo assim, quando você traz a sua essência, as pessoas vão te seguir de uma forma natural. Não é aquela questão assim, por exemplo, a gente falando de técnica de marketing digital, só para fazer um paralelo. Eu e o Vinícius, que somos sócios no projeto digital, a gente fala muito isso. Assim, não adianta você comprar seguidores. Olha que palavra, né? Porque seguidor, igual você falou assim, as pessoas que te seguem, né? Não adianta, você não compra seguidores. Você não compra que a sua empresa, os seus profissionais estejam engajados com você. Nem com salário, cara, nem com grana. Pagando bem, se você não tiver uma cultura organizacional forte que faça com que as pessoas se sintam donas daquele negócio, de fato, na prática, você não está conseguindo o engajamento necessário, você não está conseguindo, de fato, pessoas que estejam engajadas com você e que vistam a camisa com você em todos os momentos. Isso a gente vivenciou muito na MB Engenharia, né? Você lembra? Cara, era assim, nós trabalhávamos muito, mas não tinha ninguém com chicotinho ali batendo para trabalhar, não. Eu trabalhava porque aquilo fazia parte, né, da essência de cada um, né? Na veia, isso aí. É isso aí. Estava na veia. E assim, vou te dar um exemplo prático. Você muitas vezes, hoje nós conversamos a respeito disso, você muitas vezes fala da figura do Carlão na sua vida. Sim. Eu muitas vezes falo do Paulo Humberto na minha vida, falo do Borba, falo do Maia. São pessoas que hoje, assim, eles não estão diretamente mais ligados conosco, mas são líderes. Você entendeu? Sim. Na hora de tomar uma decisão, na hora de dar um passo diferente daquilo que é a sua zona de conforto, você procura o Carlão, eu procuro o Paulo Humberto, a gente bate um papo, eu e você. São líderes natos, são pessoas que te cativaram porque ele não te obriga a fazer o que ele quer que você faça. É diferente. Exato. Né? Então voltando, assim, não tem, na minha visão, sim, na minha simplória visão, não tem um conceito de liderança. Você reconhece o líder, é diferente. Né? Show. É isso daí. Você reconhece o líder. Reconhece o líder. O Carlos Fernandes, o Carrão, ele é engraçado que a gente trabalhou junto e nós, mesmo ele sendo um grande líder, e eu hoje, pelo que eu
vou tomar de decisão, eu acabo de alguma forma pedindo uma opinião dele. E nós já tivemos momentos de discordar, né? Nós já tivemos discussões de discordar. Isso faz parte da liderança também. Porque a liderança quando você lidera, existem dois líderes numa organização, a maior preocupação é o projeto, é o negócio. Então, não é uma questão de ego defender o meu ponto de vista. O Carlão já teve momentos que ele falou assim, olha, Juliano, você está certo, realmente, esse é o melhor caminho. É mesmo com toda a experiência que ele tem. Na maioria das vezes, foi eu que falei, não, Carlão, você está certo, porque ele tem mais experiência que eu, mais tempo de jornada, você conhece mais. E nessa troca, a gente troca conhecimento e no sentido, e liderança vem muito disso. Né? Eu tive também a oportunidade de ter o Paulo Humberto como líder num período de tempo menor, mas foi para mim uma grande, porque o Paulo Humberto ele tem um modelo, né, de liderança que ele é muito assim do empowerment, né, que é parecido com o cara. Tipo, você, cara, vai lá e resolve, vai lá e faz. Isso. Se precisar de ajuda, vem cá, que eu te dou uma direção. Mas ele quer extrair o melhor da equipe, ele quer extrair o melhor. Eu costumo falar que o Paulo Humberto ele não aceita não como resposta. É só isso que você tem que entender. Não aceita não como resposta. Ele sabe que você... Uma vez ele me chamou numa reuniãozinha, e a gente é o que mais, assim, na palavra lá do corporativo, a gente é o que mais apanha, né? O cara, quando quando você percebe numa pessoa que ela tem potencial para ser muito mais do que até ela acha, é aquela pessoa que você dá umas boas, né, para o cara entrar no rosto. Então, ele sempre me levava nas conversas e ele falou assim, olha, o dia que você descobrir que você sabe muito mais e você pode muito mais do que você acha que você sabe, você vai longe. Entendeu? Então não adianta você vir e falar para mim que não dá para fazer tal coisa, que não tem jeito de fazer tal coisa. Se eu falei para você fazer, eu tenho certeza que você vai fazer. Então assim, você só não descobriu o caminho ainda. Assim, você só está trabalhando pouco, você não está... e a verdade é essa, né? E as coisas aconteciam. Eu lembro o episódio de 203 da Brookfield, que nós assinamos um contrato na Caixa no último dia útil da Caixa, dia 29 de dezembro. E ninguém mais acreditava, tinha até saído do score da Brookfield de VGV. E aí, na hora que a gente assinou e o dinheiro entrou, o Marcelo Barba bateu no peito e falou assim, esse VGV é nosso. E aí eu dei uma guinada, eu saí de coordenador regional e fui virar gerente nacional. Mas é porque, assim, aconteceu, você entendeu? E acontece. Naquela época, eu chegava em casa e dizia, esse povo é doido, eu não dou conta dessa galera, não. Mas hoje eu sei que acontece, a gente pode fazer, né? E é o dia após o dia, assim, são pessoas que entram na sua vida que você precisa valorizar. Às vezes é o familiar, assim, graças a Deus a minha família é muito estruturada, assim, meus tios, meus cunhados, minha esposa, e a gente sempre está assim, vai dar certo, vamos engajar, vamos por força, vamos para frente. E as coisas acontecem, sabe? Graças a Deus. Sim. E ela acontece naturalmente porque você está nesse caminho. Naturalmente. Você deu esse exemplo do 03 Finado e eu lembrei aqui de nós tínhamos uma meta, eu não lembro bem o ano, na Brookfield, Goiânia. Na época eu ainda tocava gerente comercial da unidade Goiânia. Foi antes de eu ir para a Nacional, de 2013, 2012. E eu acho que era 232 milhões o valor do VGV anual, né? Teve um episódio engraçado, cara, que a gente batendo meta, né? Correndo atrás, para ir assinar contrato. E a gente tava no fechamento do ano, então não era nem de trimestre, era do ano. Faltando assim, coisa, sabe quando você tá no último quilômetro, assim, tá faltando pouca coisa. Nós fomos pegar a assinatura de um contrato, claro, com todo o respeito, né, ao cliente, porque ele permitiu, ele se disponibilizou, mas ele estava num velório, cara. Nossa, as situações são essas mesmo. Nosso time foi, a gente colocou e foi no velório do cemitério e pegamos a assinatura dele. Com todo respeito a ele, né? Ele não era uma pessoa tão próxima dele assim, mas estava no velório, mas ficou emblemático, né? Foi um negócio simbólico.
Para chegar no resultado, meu amigo, você dá os pulos. Dá. Não tem jeito, não. Não tem Você jeito. pode dar o pulo que vai chegar o resultado. Você pode ter Exato. certeza disso. Né? Essa é a cultura organizacional que eu e você temos a responsabilidade de trazer para os nossos negócios. Leonardo Kron, Leonardo é nosso parceiraço. Nosso parceiraço, tá gente, tá junto. Leonardo é um exemplo de um cara, eu acho que ele deve ser uns 10 anos mais novo que eu, mas eu tenho tanta admiração e respeito pelo Leonardo. Eu já falei isso para várias pessoas, que ele é um cara novo. Quando eu conheci na BL Prime, ele estava como estagiário lá, e eu cheguei como gerente lá de contrato. Rapidamente eu percebi que esse cara é diferente. Eu vou dar uma chegada para o lado aqui. E ali a gente começou a desenvolver uma amizade despretensiosa. Olha para você ver, hoje nós somos parceiraços de negócio. Terça-feira nós já passamos umas raivas aí nessa vida, mas ele é um cara muito centrado, muito inteligente, muito esperto. É um cara, é um exemplo a seguir. Né? E muita coisa, às vezes, assim, eu ligo para você, Leonardo, o que é isso? O que você acha? Me fala. E o cara é novo, um cara bacana, um cara para frente. Agora, terça-feira, nós vamos juntos, né, para Minas Gerais, o cliente está. Aí eu vou rapidamente falar, só abrir um parênteses, mas assim, a gente está entregando propostas de formas disruptivas, de forma diferente. Já na proposta, a gente está tentando fazer o encantamento do cliente. Então, o cliente já liga e fala assim, eu nunca tinha atentado que a minha área pudesse dar tanto resultado em termos de negócio do jeito que vocês estão apresentando. Então, ele estava assim, colocando o negócio de lado até ver a proposta, mas o dia que ele viu a proposta, imediatamente ele quis fazer conosco a reunião. Então, na terça-feira, nós estamos indo para Minas Gerais fazer a reunião com o dono do terreno. Nesse meio de caminho, ele já passou essa informação para um amigo que tem negócio em São Paulo, e esse cara falou assim, você vai sair de Minas Gerais e já vai vir direto para São Paulo, já arrumou até hospedagem, já está tudo arrumado. Então, assim... Já tem até lugar que falou, né? Então, assim, na hora de entregar a proposta, a gente já tenta ser disruptivo. Por isso que eu falo para os nossos heads, assim, a gente tem que ter um pacote mínimo para conversar com o dono do terreno ou com o cara que é o dono do negócio, porque ali a gente já mata o negócio. Se for para andar, a gente já captura o negócio. Se não for para andar, a gente já termina o nosso esforço naquele momento, entendeu? Ou pelo menos deixa ele de stand-by. Porque assim, nós vamos ser eficientes se a gente tiver negócios inteligentes. Não adianta a gente ficar amassando o barro em negócio que não vai levar a gente a lugar nenhum. E aí eu volto na palavra do Augusto. Você tem a hora de falar um não. Entendeu? Exato. E aí quando eu falo não, Juliano, é importante o seguinte. Se eu te falar talvez, olha essa dica. Se eu te falar talvez, para você é sim. Para mim é não. Sim. E aí a gente entra num problema grave, que é o desalinhamento de expectativas. Exato. Aí eu saio de uma reunião e falo assim, o cara falou talvez. No meu coração ele falou sim. Mas no coração do cara que falou talvez, ele já falou não. Exato. Você entendeu? Olha só a comunicação assertiva, né? Então a gente tem que ter essa expectativa ali. Então quando você for falar o não, você fala o não. Você não. Quando você for falar o sim, cara, você fala o sim e age para falar o sim. Você entendeu? Resolve, dá o retorno. Combinou 10 dias, entrega em 10 dias. Combinou com 3 dias, entrega em 3 dias. Porque, mais um parênteses. Não sei como é que a gente está de horário. Mais um parênteses. Deixa eu ver aqui, só para a gente não perder. Nós temos 1 minuto. Tá. Mais um parênteses. O sucesso do projeto não é você fazer mais do que você esperava, e o insucesso não é você fazer menos do que você esperava. O sucesso do projeto é você fazer exatamente o que o projeto foi programado para ser feito. Esse é o sucesso do projeto. Perfeito. Entendeu? Então, se a gente combinou tal coisa, nós vamos fazer tal coisa. Se a gente não combinou tal coisa, nós não vamos fazer tal coisa. Basicamente é isso. E esse pragmatismo é importante no modelo de gestão que você busca escalar, que é o nosso caso. Como a gente está falando de uma atuação nacional, um head em vários estados, se a gente não for pragmático, não tiver essa disciplina, a gente não vai fazer o processo. A gente está, Soares, com 25 segundos. Eu gostaria só que você desse um último recado, despedisse aí
a todos. Eu vou ser um pouco diferente de todo mundo, nós já falamos muito de negócio, eu só quero falar o seguinte, Juliano, Deus te abençoe, que o Senhor possa prosperar o seu caminho, que Ele possa te levantar no meio dos grandes, que Ele possa te fazer como cabeça e não como cauda,